A primeira coisa que a gente tem que entender é como funciona a mentalidade do massoterapeuta hoje. Ele faz um curso, faz uma formação, e a intenção de fazer a formação é ajudar as pessoas a tirar a dor, a melhorar, a aliviar. O problema não está aí, isso é parte do processo, esse é o alvo da formação, ajudar. Mas fora disso existe um outro universo muito mais amplo que não é falado nas formações, e isso gera um problema. Por que gera um problema? Porque aí a pessoa vai ter dificuldades de falar de venda, tem medo de falar de fechamento, ela não é ensinada a calcular os seus custos, a calcular seus gastos, para montar um valor de atendimento. Aí o que ela faz? Quando ela se forma, ela decide abrir um espaço na casa dela. Aí ela sai comprando maca, produto, e fazendo panfleto, e vai para as redes sociais avisando o que ela está fazendo. Avisa para todo mundo que ela está fazendo massagem. Porém, ela não tem um planejamento disso aí, de quanto custa. E aí, como que ela faz para saber quanto custa? Ela sai investigando quanto que a concorrência dela cobra. Quanto que a minha vizinha cobra? Quanto que o fulano que já está há 10 anos na massagem cobra? E aí, através do que as pessoas cobram, ela coloca o preço dela. Então, por que é um erro? Porque você não sabe a da vida da pessoa. Quer um papinho? A pessoa não sabe quanto que custa a vida da pessoa no dia a dia para ela cobrar os preços que ela cobra. E se você não sabe dos custos do seu concorrente, não tem como você identificar que o custo dele pode ser o mesmo seu. Então, dentro dessa mentalidade é que eu entendo que o R2 ajuda nessa mentalidade. Eu preciso reconhecer que eu tenho custos, que eu tenho problemas, que eu tenho limitações, que de repente o meu concorrente não tem. Então o meu preço não pode ser igual ao dele. E esse é um grande medo dos massoterapeutas. O medo de se comparar, de ser o mais caro, das pessoas não virem até mim porque o meu preço é diferente. Então quando muitos reclamam do preço que é cobrado nas cidades e querem a valorização, eles sentem muito medo de valorizar o seu serviço porque tem medo da escassez, eles têm medo que falte dinheiro, que eles não consigam viver de massoterapia, e isso gera de certa forma gera um pânico, um pavor para isso. Então eu acho que dentro dessa transformação, dentro dessas transformações de como que é antes a gente precisa entender que o antes é a realidade de hoje. E o depois é o que a gente já tem nos alunos que já fizeram. Igual a Inês, que saiu de X para quase 20 mil reais em plena pandemia. O que ela fez, que ela não fazia antes, e que ela fez depois do R2, que levou ela para 20 mil? O que levou a outra, de uma cidade pequena do interior, a fechar mais de 20 tratamentos acima de 2 mil reais? Como que ela conseguiu da noite para o dia, vamos dizer assim, depois de fazer o R2? Então a mudança vem aí, de entender nesses pequenos detalhes. Bom, então a gente pode resumir em antes o massoterapeuta de maca e depois o massoterapeuta de gestão. Acho que essa é a principal diferença. Eu até conversei com uma professora do Senac ano passado sobre isso, e a visão que ela tinha na palavra que ela usou deu um impacto dentro da reunião que a gente estava fazendo. O que ela dizia? Olha, o pessoal que passa pelo Senac, mais de 90%, depois de um ano, não continua na profissão. Porque eu encontro aqui na minha cidade quem fez curso comigo e não consegue viver de massoterapia. E o que a gente identificou lá no Senac da minha cidade? Que a mentalidade é de um repetidor de manobra, de um executor só. Então a pessoa passa 90% do tempo dela de estudo aprendendo a fazer manobra. Isso cria um gatilho mental que na cabeça dela tudo se refere a fazer manobra. Então eu tenho que aprender outra técnica porque a outra técnica tem outra manobra. E aí ele esquece de prestar atenção nessas outras coisas, nesses outros detalhes que também são tão importantes quanto a manobra. Uhum. E que a maioria dos cursos não apresenta, né? Nenhum curso apresenta, nenhum curso oferece, nenhum. Você tem, de repente, lá na apostila desses cursos, meia página falando de alguma coisa. Meia página falando de gestão. Meia página falando de
hoje, redes sociais, eu ensino você. Não, você tem que postar, copiar, recortar, seguir. Mas isso não é falar sobre gestão de rede social. Quanto a gente está falando aqui, quanta coisa a gente aprendeu sobre algoritmo, sobre colocar pixel, sobre como identificar, automatizar as postagens. Isso não é ensinado em curso de massoterapia. É igual falar, eu vou apresentar para vocês um método comprovado cientificamente. Na massoterapia você não tem estudos científicos. Quem faz esses estudos científicos são médicos. Nem os fisioterapeutas fazem um trabalho de identificação científica para massagem. Por quê? Porque o negócio deles é outra área. Não é um trabalho manual. Quem está fazendo hoje um trabalho dentro da área científica que serve para massoterapia são médicos e especialistas na parte de fáscia, que é uma outra estrutura corporal. Então eles estão trazendo, e aí os médicos estão conseguindo se aproveitar disso para gerar novas ferramentas de trabalho, os fisioterapeutas estão conseguindo trazer esses novos entendimentos, mas tudo é muito novo. E a massoterapia fica por último. Então acho que uma coisa que a gente pode colocar aqui, eu já coloquei, né, a diferença do antes, o massoterapeuta executor de manobra e o depois o massoterapeuta de gestão, aquele que sabe vender, que sabe cobrar o preço dele, que sabe gerir as redes sociais, que a parte financeira também, né? Organização financeira, administrativa, até que ele tenha condições financeiras de estruturar um escritório com uma secretária que tenha um conhecimento um pouco melhor, né? Para poder ajudar nessas coisas também. Sim, porque quando você tem a gestão, você não tem aquela sensação imediata que vem dos cursos de você resolver o problema da pessoa em uma única sessão. É quase desumano o ensino pregar isso, por quê? Porque você não conhece a pessoa, você não conhece a lesão, de repente você não tem um curso tão aprofundado em anatomia, fisiologia e biomecânica para você bater de frente e afirmar que o problema é aquele, por exemplo. Então, o que gera conforto? Ele diz para você com toda a energia e a emoção dele que ele vai fazer o melhor para tirar a sua dor. Mas mesmo assim, se eu não conheço, não tenho estudos sobre dor, não conheço você, nunca te vi. Então, o que esse meu comentário significa? Que eu estou tentando ser legal com você para você fechar um tratamento comigo. Que eu estou tentando ser, de certa forma, uma boa praça para gerar uma boa impressão e você dizer, olha, realmente eu quero fazer porque eu saí de lá aliviado. Mas se você tiver outros argumentos... Sim, e aí isso no longo prazo pode ser um problema, porque às vezes você não consegue resolver de imediato, por exemplo, numa primeira sessão você não consegue tirar a dor, né? Você faz só um paliativo, o cara vai achar, não, ele não cumpriu o que ele prometeu, então eu não vou nem voltar. Não vou nem voltar. Então é por isso que essa argumentação é importante, por isso que dentro da R2 a gente ensina isso. Como você fazer uma argumentação que a pessoa entenda que ela é um mistério para você, ela nunca esteve lá. Por melhor que você seja como profissional, você não tem todas as informações dessa pessoa para montar uma história. É igual um paciente meu uma vez chegou com muita dor no pescoço e eu perguntei para ele o que ele tinha feito. Ele falou, não, eu só dormi de mau jeito. Tudo bem, dormiu de mau jeito, teve um torcicolo, isso é muito possível. Aí no meio da sessão ele falou, peraí, você perguntou para mim o que eu fiz ontem e anteontem. Anteontem eu carreguei um peso nas costas, mais de 50 metros, um peso de mais de 100 quilos, com a cabeça torta segurando um peso nas minhas costas. E depois eu fui dormir de mau jeito. Então, um detalhe que faz toda a diferença. Não tem nada a ver eu dormir de mau jeito, numa posição com peso da cabeça, e outra de você carregar um peso totalmente desajustado para a proporção, numa posição que não é natural. Então, o que machucou ele foi o carregar o peso e não o dormir. Se ele não fala isso, eu ia ficar com a culpa de não ter tirado a dor dele, porque o problema não era o torcicolo. O problema era outro. Então, a investigação que levou a descobrir. Tá. Então, acho que 2 pontos que a gente pode anotar aqui. O massoterapeuta de antes é um massoterapeuta sem confiança. E aí a gente fala de confiança para cobrar, de confiança para argumentar, né? Sim. E o massoterapeuta de antes sem conhecimento. Ele sabe de manobra, ele sabe tratar, ele sabe fazer, mas ele não sabe investigar, talvez, o problema. Sim. E outra, se ele for tentar investigar com a base de conhecimento que ele tem, a base de argumentação dele é quase inexistente, é muito pobre de argumento. Aí a pessoa diz, não, mas o seu preço está caro. E aí, por conta do medo, da escassez, tudo que ele queria falar para o cliente, ele não consegue.
Eu sei porque eu já passei por isso. E aí depois que a pessoa sai, que você concordou em receber menos dela, porque em determinada hora parece que o cliente diz que você só merece ganhar aquilo. E aí você olha para suas contas, você olha para os seus problemas e fala, realmente eu tenho que aceitar isso aí, mesmo não gostando. E aí depois que a pessoa sai, você lembra de um monte de coisa que você queria ter falado para defender que merece ser tratado daquele jeito e você não conseguiu. Sim, e aí eu acho que a confiança faz toda a diferença nessa hora, né? Muito. O massoterapeuta confiante, ele vai lembrar de todos os argumentos e até vai achar novos para poder convencer o cliente de que é sim. E acho que o desprendimento é importante aí também, né, professor? Porque se a pessoa está muito apegada de eu preciso fechar a qualquer preço essa consulta, acho que passa essa sensação pro paciente e ele vai brigar, vai usar isso a favor dele. Quando é igual um jogo de xadrez. Quando você descobre a intenção do seu oponente, você vai trabalhar na fraqueza dele. Então, se o seu cliente identifica que você está precisando de dinheiro, ele vai explorar aquilo ali ao máximo. Ele vai tentar tirar o máximo ali para te pagar menos. Eu vou trabalhar dentro da margem dele. Se ele falou que custa 50, eu vou oferecer 30 porque eu sei que com 29 ele paga a conta dele. Então, se eu estou dando 30, ainda sobra 1. Então, eu vou explorar essa possibilidade. E aí vem aquela questão de que quanto mais você força para a pessoa fechar um tratamento, hoje o pessoal usa muito a palavra pacote, né? Quanto mais você força para a pessoa fechar um pacote, mais fica parecendo que você é um interesseiro, que você quer vender um pacote. Agora, se você a palavra que você usou ali, você é desligado dessa área, você tem um desprendimento, cara, o meu preço é tanto, se você não quiser, eu tô com a agenda cheia, eu tenho outros compromissos, mesmo que você não tenha, mas você tem que trabalhar essa autoconfiança de uma forma que a pessoa veja em você um interessado no problema dela e não um interesseiro no dinheiro dela. Sim, porque eu acho que o ponto é esse, né? Quanto mais você força para a pessoa fechar, independente do valor, né, mais fica parecendo que você quer só ganhar o dinheiro dela, não que você quer ajudar. Né? Acho que tem que inverter um pouco esse papel. O paciente é que tem que implorar que não, eu preciso ser atendido por você. E não o contrário, né? O massoterapeuta implorar, eu preciso te atender porque eu tenho que pagar minhas contas. Acho que esse é o ponto de equilíbrio aí que precisa ser encontrado, né? E aí a autoconfiança, conhecimento para argumentar, isso tudo vai fazer diferença. Então, E conhecer também, e aí a gente volta aqui para o primeiro ponto, que é o massoterapeuta de manobra, e é conhecer também a gestão do próprio negócio, para saber até quanto que ele pode cobrar. Sim. Porque às vezes ele monta às vezes consegue um empréstimo, né? Monta uma clínica linda, tem um custo enorme, mas ele não tem noção de quanto que isso custa dentro de cada massagem que ele faz. Sim. Né? Então isso é importante também, conhecer a parte da gestão para saber, não, eu te cobro tanto porque eu tenho tantas técnicas, porque eu tenho tanto tempo de trabalho, porque eu tenho investimento aqui, eu tenho ar-condicionado na minha clínica, o concorrente cobra mais barato, mas não tem, né? Eu tenho uma maca especial, né? Enfim, coisas coisas técnicas que podem ajudar no processo para na hora da massagem o paciente está mais relaxado, está mais tranquilo, tem um sistema de som bacana, né, para dar aquela relaxada. Acho que isso tudo tem que ser colocado na ponta do lápis também na hora de montar o preço, né? Eles não entendem assim. Então, eles entendem que eles têm que fazer o melhor em relação à técnica e manobra. Aí é que vem aquela questão de falar que ele é um repetidor de manobra. Então, eles não fazem nem ideia de que todas essas outras coisas também têm valor. E isso é lamentável. E aí o que eles acham? Que a mágica da mão dele vai resolver os problemas. Porque eu tenho mão boa, todo mundo fala que eu tenho mão boa, então eu tenho mão boa mesmo. A minha mão é excelente. A mão é um dos quesitos, mas não é o determinante. O determinante é você entender toda a estrutura e o quebra-cabeça se fechar para atender. Senão não atende. E não dura muito tempo. Exatamente. E acho que esses 3 pontos são, acho que os principais do antes e depois, que vão fazer com que o massoterapeuta, entendendo um pouco mais de gestão, aumentando sua confiança e tendo maior conhecimento para argumentar e até treinar nessa questão da argumentação. Eu não sou boa de argumentação, mas quando eu sei que eu tenho que ir para uma negociação, por exemplo, eu treino. Sim. Né? Eu vou primeiro, às vezes, para frente do espelho ou com meu esposo, né? A gente treina para poder, na hora do vamos ver, eu estar preparada. Né? E aí eu acho que com esses 3 pontos,
o massoterapeuta estando bem, né? Acho que são os 3 pontos que o massoterapeuta que faz o R2, né, que faz o curso, o método, ele consegue alcançar, e aí é o que faz gerar o resultado, que é sair de poucas consultas com um valor pequenininho, né, comparado com o mercado dela, para um massoterapeuta que ganha aí seus 10, 20 mil, né, que a gente já tem casos. E eles existem, né? Exatamente. Eu nunca imaginava que eu poderia passar desses valores, né? Ah, não, 2 mil, 3... Hoje a realidade no Brasil é 2, 3 mil reais. E se arrebentando de trabalhar. Gente que chega no final de semana todo tenso, travado. E aí a gente entra nessa questão, como você ganhar mais? O que precisa mudar? Será que eu tenho que fazer mais técnica? Porque hoje a mentalidade deles é essa. Eu preciso ter mais técnica, mais manobra para tentar cobrar mais. Mas não são vistas essas outras áreas. Sim. Então, a intenção, e muita gente... Mas eu vou trabalhar menos e vou ganhar mais? Na cabeça deles, se para eu ganhar mais, eu tenho que trabalhar mais. E o R2 ensina justamente o contrário. Não é necessariamente que o cara vai trabalhar menos, mas ele vai trabalhar de forma mais inteligente, se desgastar menos e ganhar mais. Então, de repente, se você tem uma meta aí de ganhar 8 mil reais, e com o R2 você aprende que para ganhar 8 mil, você não precisa fazer 80 sessões de 100 reais no mês, e que você pode fazer as 80 sessões com 4 pessoas, com 5 pessoas, dentro de um tratamento dessa mentalidade, isso muda toda a história. Porque você passa a interpretar o seu trabalho de forma inteligente e não somente o esforço físico, e não somente repetir manobras. Aí você passa a entrar o que lá no R2 a gente usa como estratégia. Como eu ofereço, o que eu preciso falar, e vem as argumentações que a gente falou no início. Sim. E como cobrar também, eu acho que isso é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa fica sem saber como que eu vou passar o valor, eu vou cobrar tudo de uma vez, eu vou parcelar. Acho que isso tem lá também, né? Ensino. No método. E você tem uma espécie de fórmula, né? Que vai te dar uma diretriz de como você cobrar do paciente. Você não precisa cada vez ficar com aquela preocupação, ai meu Deus, já vou falar de dinheiro, né? Eu já vou precisar cobrar. E eu acho que é um ponto muito importante, né, que é uma das maiores dificuldades do massoterapeuta, acredito, por isso que eles estão, a maioria, na condição que estão hoje. E você ter uma fórmula de, vai ser um pacote, então o pacote, a consulta de avaliação é tanto. E aí agora a gente vai fazer o pacote, vamos fechar tantas sessões de tantos reais cada uma. Eu posso parcelar para você em até tantas vezes. À vista eu te dou tantos % de desconto. Eu acho que o massoterapeuta, se ele tiver uma fórmula, né, um passo a passo de como fazer essa cobrança, ele vai se sentir mais seguro e ele tá orientado de como fazer isso, né? Porque como é difícil para ele falar em dinheiro, né? Para a maioria das pessoas no Brasil Sim. hoje é difícil de falar de dinheiro. Se você tem um script de vendas, né? Ele vai usar o script e vai ficar mais leve. Isso nos primeiros, depois ele vai pegar... Flui naturalmente, sim, porque sim. Ele tem que ter a mentalidade... Se ele tiver a mentalidade de acompanhamento e acompanhamento permanente ou de um tratamento, é diferente até de pacote, tá? Então o R2 ele já se diferencia nisso desde o momento da avaliação. E um grave problema, eu acho que a maioria das pessoas vive com esse problema, é medir o bolso do seu cliente pelo seu. De repente você fala assim, mas eu não pagaria R$200 numa sessão de massagem. Mas pelo método, pelo tratamento que eu desenvolvo, eu tenho condições de cobrar. Mas eu tenho que acreditar que eu consigo cobrar esse valor e que é um valor justo. Então, o que leva o massoterapeuta a praticar preços absurdamente baixos? O medo, a insegurança e ele não acreditar que o trabalho dele vale daquele jeito. Por quê? Porque ele se compara com um médico, ele se compara com um fisioterapeuta, ele se compara com um educador físico, com um psicólogo, porque acaba que o massoterapeuta é tudo isso um pouquinho, porque o que a gente ouve no consultório é de tudo isso e mais um pouco. Então, ele entender que ele não precisa se comparar no bolso dele com o bolso do cliente, já faz toda a diferença, porque de repente a pessoa está disposta.
Se ela entende que você tem qualidade para resolver o problema dela, ela está disposta a valorizar o preço que você está cobrando. E aí você não pode se desmerecer por conta disso. Mas será que vale isso mesmo? Mas eu não sei se eu consigo cobrar. E a maioria das pessoas que conversam comigo é, professor, mas eu acho que eu não consigo cobrar. Eu fui uma vez para o Rio Grande do Sul dar um curso lá, na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, e tinha um casal que trabalha junto. E eles tinham esse grande problema. E o que nós acordamos ali? Falou, você não precisa sair daqui hoje orientado a cobrar R$200 se você cobra 60. Mas chegando na sua cidade, você já faz um preço R$20 a mais. O seu cliente não vai pagar 3 vezes o valor do seu trabalho. Mas R$20 a mais é algo que cabe na cabeça dele. 2 meses depois eu recebi uma ligação. Professor, com esses R$20 a mais do meu atendimento e do atendimento do meu esposo, nós estamos tendo R$3.000 a mais de faturamento no mês. Tudo por conta de entender aquilo que você falou. De não medir o meu bolso pelo bolso do meu cliente. O que ele ganha, de repente, ele não demonstra, mas ele ganha muito bem, ou ele tem interesse, ele valoriza a saúde dele a um ponto de pagar muito bem. Isso a gente vê nas consultas. Quando você tem um problema, você procura um clínico geral, você procura um especialista. Você procura um especialista e a consulta do especialista você vai pagar R$200, R$300, R$500, enquanto uma consulta num clínico geral R$180. Sim. Você vai lá e paga. Por quê? Porque você entende a prioridade. Então, às vezes, o seu cliente quer pagar para você, mas você não se vê merecedor de receber aquele valor. Você estraga tudo na negociação e acaba cobrando barato. Depois se culpa por isso. Sim. E se a gente for pensar no âmbito geral, o massoterapeuta ele não é um clínico geral, ele é um especialista, né? Porque ele trabalha com a massagem para poder resolver um problema. Sim. Né? E aí, quanto mais especialista em alguma coisa se é, também, que é outro ponto importante que a gente precisa tocar, que tem no método R2, quanto mais especialista em um tipo de manobra, porque às vezes fica pensando assim, eu tenho que saber 500 manobras. Não, se especialize em um tipo, 2, né? Porque quanto mais você é especializado naquilo, né? No seu caso, você é especialista em coluna, né? Então, as pessoas que têm um problema na coluna, elas vão pagar mais para ser atendido por você, porque você tem mais conhecimento sobre isso. Sim. Não porque você conhece 500 técnicas para mexer desde o pé até a cabeça, se o problema é só a coluna. Né? Eu identifiquei nesse tempo que a gente está formando que a maioria dos alunos, eles são excelentes, a maioria dos massoterapeutas, eles são excelentes executores, porque você desenvolve uma habilidade de tanto praticar e refazer aquilo. Mas eles são péssimos comunicadores. Ele não consegue traduzir a excelência dele na mão, no procedimento. Ele não consegue levar do procedimento para o argumento. Então, eles são excelentes na hora de fazer o procedimento, mas são péssimos, um desastre na hora de argumentar, e dá gagueira, e dá vontade de não falar, e dá medo, e aparece um monte de situações na cabeça dele que leva a dar problema. Eu já ia falar sombra. Pode falar, não tem problema não.